Há muitas possibilidades ao nosso redor. Vemos oportunidades em todos os lugares. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Quando pessoas se juntam, é quando mudanças reais acontecem. Como converter um ônibus velho para alimentar crianças carentes, ou fornecer equipamentos vitais para os que mais precisam, seja combatendo doenças ou reconstruindo escolas. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em rotary.org. E eu acho que todo mundo tem um interesse em investir e fazer alguma coisa pelos outros. Eu acho que o ser humano é inerentemente bom. Então nós julgamos que melhorar o nosso entorno é uma responsabilidade da nossa empresa, ainda mais no local onde nós vivemos e onde nós trabalhamos. E a função da empresa não deve se resumir simplesmente ao lucro. Ela tem que ser uma ferramenta de transformação. Mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe aonde aplicar esse dinheiro que a gente quer doar. Então, o Rotary significou para nós uma entidade que dá para confiar. Se o Rotary está no Brasil há 100 anos, é porque é uma entidade que ela tem uma grande credibilidade junto à sociedade brasileira. Todos os governantes do Brasil acreditam no Rotary, confiam no Rotary, porque eles sabem que os rotarianos, através do Rotary e da Fundação Rotária, promovem o bem e ajudam o governo a cumprir com o que eles não conseguem devido ao tamanho e às diferenças sociais do nosso país. Fundação Rotária e Rotary interagem muito bem no Brasil. Sem a Fundação Rotária seria impossível fazermos os projetos que precisamos. O grande desafio é que os recursos de administração da entidade sejam bem pequenos em relação ao benefício que ela presta. E eu vi que o Rotary tem esse privilégio. É uma das maiores qualificadas de rating de administração dos recursos do mundo pela Charter Navigator. A Fundação Rotária não fica gastando demasiadamente em imagem, publicidade. Isso que nos agrada. A contribuição pode passar pela Associação Brasileira Rotary Foundation. Todos os recursos doados para a Fundação Rotária, dos brasileiros em específico, eles permanecem no Brasil. Mas voltando, não é necessário ser rotariano para apoiar a Fundação Rotária. É simplesmente ter o espírito de ajudar ao próximo. Eu tenho que ajudar a humanidade. A humanidade precisa da nossa energia. É o melhor investimento que eu posso fazer na minha vida. Eu fico pensando, imagine o nosso Brasil sem o Rotary. Então o Rotary é fundamental para o bem do nosso país. A Fundação Rotária apoia projetos importantes para o Brasil. E por isso a Porto Seguro e eu convidamos a todos para se unir a nós e apoiarmos esses projetos. Isso, quando a gente fala, não é da boca para fora, isso vem de sentimento do coração, chega a emocionar mesmo, e eu estou no Rotary por isso. Então, se nós queremos realmente que tenhamos uma evolução, temos que arregaçar as mangas e tomarmos a frente. Então, é o momento. Não há outro momento. É agora.
nunca fui muito de parar, mas chegar aos 108 anos me fez parar para pensar em como eu cheguei até aqui. E chegar aonde eu cheguei só foi possível porque eu sempre estive em movimento. Até parece conselho de mais velho, mas se quer ir longe, movimente-se. Caminhe de mãos dadas com quem você mais gosta. Viaje com os amigos, mesmo sem roteiro. Veja o mundo de um jeito diferente. Corra atrás do que você mais sonha. Brinque com seus filhos, mesmo que ele não fale a sua língua. Dance, pule, gargalhe, arrisque, sonhe. É pelo movimento de vocês que eu existo. Enquanto houver movimento, eu vou oferecer saúde. Por isso, eu nunca parei de cuidar de vocês. Pode não parecer, mas continuo jovem como nunca. E tudo isso não é nem o começo. Vou fazer muito mais para te ver saudável. E é claro, sempre em movimento. Muito prazer. São Cristóvão Saúde, 108 anos. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao seminário distrital da nossa Fundação Rotária. E para darmos início, peço a todos que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro e, ao seu final, saudemos a bandeira brasileira. Verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada.
Bem, para sua mensagem inicial e abertura oficial dos trabalhos, convido o governador Augusto César dos Santos. Som aqui, agora abriu. Ótima noite, governador Pascoal Leardini. Obrigado aí mais uma vez pela contribuição, pela ajuda, pela sua dedicação. Deixa eu cumprimentar aqui também o governador Paulo Eduardo, o presidente da comissão permanente da Fundação Rotária, o Renato Figueiredo, o governador também, o governador Salvador Strazelli, o Paulo Eduardo que está presente, também o governador eleito Joaquim, e acredito também que a Ana Maria também esteja aí. E a equipe da Fundação Rotária, o Saul Ribeiro, o Scatolini, o Felipe, o Riuchi, o João Alvarenga também. Não sei se está aí já o nosso curador Marcelo Reich e também o diretor José Antiolio. Agradeço muito os presidentes e também os presidentes das comissões, que é da Fundação Rotária dos clubes. O Rotary ele tem trabalhado muito com plano de ação e um planejamento estratégico. E pede para que a gente coloque esse plano de ação em prática em todas as ações que nós fazemos durante a nossa gestão, durante nosso tempo em Rotary. E para que a gente coloque nosso plano de ação em prática, é importante que a gente entenda realmente como funciona a nossa Fundação Rotária. Para a gente expandir nosso alcance, aumentar nosso impacto e engajar o maior número de associados e melhorar também a nossa capacidade de adaptação. Para a gente fazer projetos de grande impacto, que está dentro desse plano de ação, a gente precisa realmente saber usar os recursos que a Fundação Rotária oferece para todos nós. É lógico que eu, como governador, e todo o colégio também, a gente incentiva que a gente contribua, que a gente doe, que a gente também faça algumas ações para a gente conseguir alguns parceiros para a nossa Fundação Rotária, mas não tem nenhum sentido se a gente não souber usar os recursos que a gente tem. O governador Renato, junto com a equipe dele, acredito que vai passar para todos nós a grande importância que tem essa comissão permanente e das nossas ações e práticas que a gente tem que saber conhecer para a gente fazer uma gestão muito boa, bacana, e que fique marcado na nossa gestão 2021-22 e que também que sirva para a gente transformar a vida das pessoas. É uma grande oportunidade e eu agradeço mais uma vez aí o governador Renato nesse terceiro ano que ele está aí à frente da Fundação Rotária. Muito obrigado, governador Renato, e todos os presidentes das comissões. Obrigado, Pascoal. Volto a palavra para você. Obrigado, governador César. Eu quero dizer, nesse espaço reservado ao líder distrital de capacitação, que todos fiquem até o final desse seminário. No final, nós teremos um sorteio de um jantar, uma pessoa e acompanhante, na Pizzaria Sacada, um rodízio de pizza, oferecimento do nosso companheiro presidente do Rotary Clube São Paulo, Moca, o Leandro, ok? Eu quero contar uma pequena história para vocês, que algum tempo depois do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, o ex-presidente ex-presidente de RI, Art Clancy, que todos devem saber de quem se trata, né? Principalmente no dia de hoje, nós temos o seminário da Fundação Rotária, ele visitou 25 clubes da Inglaterra e, apesar dos estragos, né, que a guerra sempre deixa, ele ficou surpreso com o progresso do movimento rotário naquele país. Clancy disse aos britânicos que achava altamente plausível o Rotary atuar em frentes a favor da paz e da justiça entre as nações. Desde aquela época, o Rotary já se destacava como uma organização intimamente ligada ao pacifismo. E já na Convenção de 1917, em Atlanta,
o Art Klamp disse que, pelo bem que faz à humanidade por meio da paz que dissemina no planeta, o Rotary era uma força que não podia ser contida. E como se ele tivesse profetizado, né? Chegou o dia em que a Fundação Rotária se materializou e, desde seu começo, tem promovido a educação e, por meio de projetos humanitários, aliviado o sofrimento humano, zelando para que haja soluções pacíficas para os conflitos. Veja que a ajuda humanitária tem sido a solução do Rotary contra as mazelas do mundo, como a fome, doenças, analfabetismo e pobreza, que são as raízes dos conflitos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para assimilar, aprender quais são as ferramentas que a Fundação Rotária nos disponibiliza para atender às necessidades da comunidade. Então, nós vamos agora, na sequência, vou passar a palavra para conduzir os trabalhos, o presidente da Comissão Distrital da nossa Fundação Rotária, o governador Renato Figueiredo. Por favor, Renato. Microfone. Bom, agora sim, de microfone aberto, podemos falar. Bom, boa noite a todos. Muito boas-vindas a todos os companheiros, governadores, na pessoa do governador César e do governador Leardini. Eu saúdo todos os governadores presentes, assim como os presidentes e presidentes da comissão da Fundação Rotária dos Clubes. Nesse momento, eu gostaria, na verdade, eu quero apresentar o nosso futuro governador, aquele que sucederá o governador César, o Joaquim Flávio, para que ele se apresente e dê a sua mensagem de boas-vindas a todos. Por favor, Joaquim, a palavra é sua. Obrigado, Renato. Primeiro, gostaria de dar, César, muito obrigado por esse espaço na sua seminário de Fundação Rotária, uma coisa bastante interessante e profícua, né? Precisamos realmente da Fundação Rotária. Governador Pascoal Flávio Leardini, boa noite, seja bem-vindo. Na pessoa dos dois, eu também cumprimento todos os outros governadores aqui presentes. Não poderia deixar o Renato Figueiredo, que é o meu governador, porque foi meu governador no meu ano quando eu fui presidente, né? Então, além de ser competente, ele é realmente uma pessoa muito dedicada e querida por mim. Então, a comissão toda, né? O Saúl também está presente, Catolini, Felipe, todos presentes. Isso é muito importante para que eu gostaria de falar para todos que eu vou repetir o Renato pelo terceiro ano, né, Renato? Então, obrigado por ter aceito essa missão árdua. Eu sei quão árduo é ser realmente o chair da comissão da Fundação Rotária. É uma dedicação plena. Se não for 24 horas, porque tem projetos nos Estados Unidos que voltam em meio, 2 horas da manhã, como já cansamos de fazer esses últimos 2 meses, né? Então, eu gostaria de falar para todos que essa comissão toda será repetida o ano que vem, não só devido à grandiosidade da comissão, mas também pela performance, né? Então, todas as subcomissões, tanto da Empresa Cidadã quanto do Seguro Solidário, realmente foram bastante hábeis, né, angariar fundos para a nossa organização. Então, estão todos de parabéns, e com isso eu gostaria realmente de mostrar para todo mundo que isso é importante, a repetição. Eu gostaria de pedir para os presidentes atuais, né, que aqui estão presentes, que falassem com os seus presidentes eleitos, para, se possível, também repetir os presidentes das suas comissões de Fundação Rotária para o próximo ano. A gente criaria uma sinergia muito grande entre as nossas comissões, né? Então, era isso. Muito obrigado pelo espaço, governador Renato, governador César e governador Leardini. Muito obrigado pelo espaço e por essa mensagem. Um bom seminário para todos nós. Bem, na sequência, o nosso curador está na sala. Estou, Renato. Estou tranquilo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Bom, eu quero apresentar para vocês
o nosso curador da Fundação Rotária, o Marcelo Reich, nosso companheiro do Distrito 4420, de longas jornadas, né, Marcelo? Estamos aí já há um bom tempo em Rotary juntos. O Marcelo é o curador da Fundação Rotária para o triênio 2021-2023, é chair do cadre da Fundação Rotária no quadriênio 2021-24 e membro do Comitê Shaping Rotary's Future, para também os trabalhos da Fundação Rotária. O Marcelo é um companheiro incansável em Rotary, eu diria que, vou usar um termo aqui que muitos falam, rotarado, né? Marcelo é um dedicado, tem trabalhado incansavelmente para que a Fundação Rotária e o Rotary atinjam sempre o pico das suas apresentações e dos seus trabalhos. Então, Marcelo, fique à vontade e pode tocar a sua apresentação, a palavra é sua. Aí, obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Inicialmente, eu quero agradecer ao governador Augusto César pelo convite de poder participar desse importante seminário. Também quero saudar o Renato Figueiredo, também, como ele acabou de descrever, né? Nos conhecemos há muitos anos. E saudando o Renato também, uma saudação a todos os membros do Colégio de Governadores e todas as lideranças presentes nesse evento. Próximo, por favor. Bom, como citado já na apresentação, eu estou exercendo no período 21-23 a atividade da curadoria da Fundação Rotária. E, logicamente, a nossa indicação para curador ocorreu num momento totalmente de excepcionalidade, porque, como todos sabem, o curador, nos 4 anos de mandato, era o nosso companheiro, o saudoso Hipólito Ferreira, e pela perda do Hipólito precoce, em novembro, logicamente, houve uma seleção de um novo curador. Então, logicamente, a minha missão é muito, vamos dizer assim, difícil, né? Muito desafiadora, principalmente por esse fato, né? Tanto que isso justifica, né, que o meu termo na curadoria encerra em 2023. Em paralelo, eu sou chair, eu era vice-chair do cadre da Fundação Rotária por 4 anos, e agora por 3 anos assumo também como chair. E o mais curioso é o Comitê Shaping Rotary Future, né, que eu sou já membro também, e é um comitê de Rotary Internacional que pensa como que nós podemos pensar numa estrutura nova para a organização. Como que o Rotary poderia repensar a sua estrutura, a sua governança daqui 10 anos, daqui 15 anos. Né? Que é um debate, inclusive, que todos nós temos que pensar no nosso dia a dia. Né? Próximo, por favor. Bom, eu moro em Santos, né? Todos vocês conhecem, uma cidade muito agradável, né? Apesar da pandemia, do isolamento, né? Uma cidade que, enfim, temos um porto bastante importante também. Próximo, por favor. E eu sempre gosto de falar sobre a Fundação Rotária. Até recentemente estive num fórum interclubes, né? Do distrito. E provavelmente, obrigado. E provavelmente alguns já têm ouvido falar, é o que eu vou falar agora, mas a Fundação Rotária, eu faço uma analogia, que a Fundação Rotária é o coração do Rotary, né? Eles trabalham indissociados, né? A Fundação Rotária, ela tem a capacidade, a competência de efetivamente facilitar para os clubes, facilitar para os rotarianos a implementação dos projetos. E, sem dúvida nenhuma, sem a implementação dos projetos, nós não teríamos razão de existir, né? Então, a Fundação Rotária é a energia, é o coração e, sem dúvida nenhuma,
todos nós, de certa forma, desenvolvemos uma paixão pela Fundação Rotária. Próximo. Dentro das atividades que nós estamos desenvolvendo nesse semestre, e que foi agora no dia 18 de agosto lançado, eu gostaria de ressaltar o Prêmio de Inovação. A terminologia de inovação ela está no 4º pilar do nosso plano de ação. O pilar que fala de adaptação, de resiliência, de querer correr risco, de querer mudar, de querer efetivamente estar pronto para o futuro. Então, nós lançamos, a nível Brasil, um prêmio de reconhecimento a todas as iniciativas inovadoras, criativas, dos clubes e distritos, e sempre na temática, na ótica da Fundação Rotária. Então, vocês estão convidados a participar, nós vamos emitir as regras, o site, e a partir de 1º de setembro esse prêmio vai estar à disposição para a participação de todos. Próximo, por favor. O primeiro ponto que eu quero começar, e eu gosto sempre de iniciar por essa temática, próximo, por favor, é que a Fundação Rotária ela traz para o rotariano a possibilidade de sonhar. Talvez uma das expressões mais poderosas do ser humano, talvez uma das possibilidades que mais reflita a questão cognitiva, a questão da inteligência, a questão da emoção, é a possibilidade do ser humano sonhar. E o sonho, logicamente, ele advoga alguma coisa que a gente, de certa forma, quer alcançar. Alguma coisa intransponível, alguma coisa projetada, alguma coisa desejada. E o rotariano, a partir da sua competência, do seu talento, do seu compromisso, ele, de certa forma, ele pode, de um lado, dizer, eu tenho um sonho. Mas talvez o mais importante para nós é que nós possamos, como os líderes transformadores, efetivamente consolidar esse sonho em uma realidade. Então, talvez a experiência mais valorosa, mais significativa de ser rotariano e de ter a Fundação Rotária conosco é quando nós desejamos implementar um programa, um projeto, e depois de 3, 4, 5, 6 meses de trabalho, 1 ano, a gente fale, eu consegui transformar aquele sonho em realidade. Isso, companheiros, isso não tem preço. Próximo. Como esse rotariano, por exemplo, o sonho dele era levar a bandeira da Fundação Rotária no Himalaia, nas altas montanhas. Imaginem quanto tempo ele planejou para chegar nesse objetivo. Aspectos de logística, aspectos de alimentação balanceada, aspectos de um ambiente com baixo teor de oxigênio, aspectos de condicionamento físico, financiamento econômico, investimentos. Esse rotariano ele levou alguns meses para poder transformar o seu sonho em realidade. Próximo. E a missão da Fundação Rotária, eu acho que é importante que vocês lembrem da missão, quem sabe até tenham essa missão no celular. A Fundação Rotária ela tem uma missão muito clara, muito objetiva. Ela vai dar competência, ser o facilitador para que os rotarianos desenvolvam a boa vontade, a paz e a compreensão mundial. Quando eu li essa missão há muitos anos atrás, eu pensei, puxa vida, mas será que nós temos esse desafio? Será que é possível desenvolver a paz, a compreensão mundial? Será que eu aqui em Santos, no meu clube, tenho essa competência? Eu não sou um diplomata, eu não sou um governante. E eu comecei a perceber que nas pequenas ações dos nossos clubes, com melhorias de saúde, educação, no combate às desigualdades sociais, que no Brasil é um dos problemas mais crônicos, mais sérios, nós atuando nas nossas células rotárias, no nosso dia a dia das comunidades, estamos diretamente trabalhando nessa perspectiva.
A compreensão mundial, sem falar hoje no mundo que nós vivemos muitas vezes discussões inacabadas, posições extremadas, a palavra que Paul Harris mais colocava nos seus textos é a palavra tolerância. E, sem dúvida nenhuma, nós, rotarianos, temos que trazer a tolerância para que seja o fator de aglutinação e o fator de bom relacionamento hoje no dia a dia. E a Fundação Rotária aposta nessa perspectiva. Próximo, por favor. Outro aspecto interessante são os nossos valores, né? A liderança, hoje se fala muito na liderança servidora. O líder hoje é um líder humilde, não trabalha no aspecto do personalismo, mas trabalha na perspectiva do trabalho em equipe, do trabalho do grupo. A diversidade é a empatia, é nós nos colocarmos no lugar do outro, entendermos de acordo com a sua perspectiva e aprendermos conjuntamente. A integridade é o exemplo, o companheirismo é a disponibilidade, mas a somatória dos nossos valores, ela converge para o serviço humanitário. E nesse ponto de serviço humanitário que a gente queria conversar um pouco mais com vocês nesse evento. Próximo, por favor. Além da nossa missão, além dos nossos valores, é importante também que vocês tenham esse slide também perto de vocês, porque esse é o nosso plano de ação. Esse é o plano de ação de Rotary Internacional e da Fundação Rotária. Esse é o plano de ação de cada um de nós. E quando nós falamos em plano e prioridades estratégicas, é muito importante os rotarianos dos seus clubes começarem a ponderar quais ações que vocês podem fazer. Por exemplo, como eu posso ampliar o meu impacto? Hoje a Fundação Rotária discute com muita, tecnicamente, com muita profundidade, que nós desenvolvemos o ano passado, por exemplo, 86 subsídios globais no Brasil. Como que a gente mensura o impacto desses projetos? São pelas horas dos rotarianos envolvidos no projeto? É pela influência que os rotarianos têm para conseguir parcerias? O impacto está ligado à questão do capital investido? Ou o impacto está ligado ao número de beneficiários que o projeto vai causar a longo prazo? Então, um ponto fundamental que os distritos têm que discutir, comentar, estudar, avaliar, é como que nós vamos mensurar o impacto dos nossos projetos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que todos nós fizéssemos uma reflexão. O segundo ponto é como, além da mensuração do impacto, como que a gente pode expandir o nosso alcance? Porque no momento que você trabalha com parceiros, com ONGs, com instituições, com agências, com governos, como que nós podemos atrair esses parceiros para eles entenderem o que a nossa organização desenvolve? Desenvolver novos canais, tornar o Rotary mais atraente. Os nossos modelos de clubes hoje, desenvolver clubes que sejam, de certa forma, mais próximos das demandas da sociedade, da demografia. O terceiro ponto, por exemplo, o engajamento. Como que o rotariano pode perceber o valor de um projeto desenvolvido pela Fundação Rotária? E o quarto ponto, a inovação, a governança e o pensamento do futuro da nossa organização. Próximo, por favor. Um segundo ponto, uma segunda abordagem que eu gostaria, próximo, por favor, é relacionado aos programas da Fundação Rotária. Eu acho que é importante que os clubes, e eu, quando participo de seminários, logicamente as lideranças estão aprendendo, reciclando, discutindo, mas eu gosto de falar como se eu estivesse olhando para o presidente do clube, para o novo sócio, para aquela pessoa que está chegando agora na nossa organização. A Fundação Rotária, ela tem programas muito bem consolidados, muito bem estruturados. O primeiro, e talvez o mais desafiador, o mais importante, é o nosso desafio, o nosso programa institucional, que é a erradicação da polio do planeta. Esse programa ele é muito
importante, e nós agora estamos vivendo 2 países como países endêmicos, e todos nós fomos impactados no dia 15 de agosto com as mudanças políticas em um dos países endêmicos, e quais impactos essas mudanças da conjuntura, quais impactos que essas mudanças vão causar na erradicação da polio. Essa pergunta talvez seja a pergunta mais candente, a pergunta mais atual nessa discussão sobre a polio. Há 2 dias, o nosso chair, o nosso companheiro Mike McGovern, lançou o posicionamento do Comitê Internacional Polio Plus sobre a questão do Afeganistão, né? E a cada dia e a cada momento, eu acredito que nós vamos ter que rever o posicionamento em relação a essa nova conjectura política. Os subsídios, logicamente, eu não preciso me estender, os subsídios globais e distritais. As equipes de treinamento vocacional, que são a evolução dos antigos IGS, e é importante que os distritos voltem a pensar, logicamente, estamos ainda em pandemia, mas voltem a pensar em resgatar a participação desses grupos, que são muito interessantes e muito ricos, né, para desenvolvimento profissional dos participantes. As bolsas educacionais podem ser bolsas de graduação, pós-graduação, MBA, bolsas no Brasil ou no exterior, podem ser subsidiadas por subsídio distrital ou global, enfim, são bolsas muito interessantes. E os Centros Rotary pela Paz também, que é um programa muito marcante, e na reunião de fevereiro dos curadores da Fundação Rotária, a Fundação Otto e Fran Walter, eles doaram para a Fundação $10 milhões, e nós vamos fundar um novo Centro Rotary pela Paz no Oriente Médio. E estamos, inclusive, pleiteando que esse centro, quem saiba, possa ser no Líbano, um país, inclusive, que está no meio e que representa muito aquela região, as dificuldades de entendimento, de convivência. E quem sabe, daqui 1 ano, 2 anos, tenhamos um novo Centro Rotary pela Paz. Próximo, por favor. Bom, sobre subsídios globais eu não preciso falar para vocês, é um distrito altamente organizado em projetos. O único aspecto que eu quero comentar é que o manual de subsídios globais já está editada a nova versão dele, mudou de cor, inclusive, já está em português essa edição, e também recomendo que os clubes que queiram fazer projetos, que queiram desenvolver, façam projetos, tentem fazer, o clube isolado ou em parcerias. E esse manual do levantamento das necessidades da comunidade, eu diria que é o manual chave para a execução do projeto. Hoje o projeto não é mais de um clube, do presidente, do governador. Hoje o projeto não não pertence ao Rotary, né? Hoje o projeto ele tem que ser desenhado na ótica da comunidade. Quem tem que dizer para nós o projeto que é desejado é a comunidade. E se Rotary não escutar o que a comunidade necessita, a comunidade vai buscar outras entidades para fazerem, e nós vamos ficar fora do processo. Então, é uma mudança cultural, é uma mudança da fase que a gente chama de design de projeto, mas nós temos que nos abdicar de qualquer pretensão de sermos os donos do projeto e inverter essa ótica para colocar efetivamente a comunidade. E essa é uma mudança nossa de comportamento, uma mudança de hábito, uma mudança de cultura, e que muitas vezes não é fácil que isso seja feito. E a Fundação Rotária recomenda isso como um ponto importante no design, no desenho dos projetos. Próximo, por favor. Eu coloquei aqui num texto para a nossa revista, de uma forma até jocosa, até uma brincadeira, é que muitas vezes a gente observa que os distritos desenvolvem projetos, muitos projetos por ano, e muitas vezes o próprio distrito não conhece ou acaba esquecendo os projetos que ele mesmo desenvolveu. Então, eu coloquei uma brincadeira como 5 desafios para os presidentes da Comissão Distrital da Fundação Rotária, é que vocês tentassem resgatar os projetos que já foram feitos no distrito, por exemplo, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos,
e que vocês tentassem avaliar como esses projetos evoluíram nesse tempo. Será que um projeto que foi feito há 3 anos atrás, será que ele ainda é sustentável? Será que ele ainda está impactando? Será que ele precisa de algum apoio? Então, eu entendo como muito importante não só desenvolver projetos, mas, além de desenvolver projetos novos, tentar resgatar os projetos já feitos e, inclusive, as lideranças que foram contatos primários nos projetos serem absorvidas para colaborar com a sua experiência. E outro aspecto importante, esses projetos já desenvolvidos, que têm parceiros internacionais, que se resgate esse contato com os parceiros através de conversas por Zoom, relatórios, porque, logicamente, esses parceiros, sendo fiéis, eles vão participar de novos projetos daqui para o futuro. Então, eu coloquei isso de uma forma jocosa, uma brincadeira, mas é fundamental que os distritos mantenham sempre ativos e, na memória, todo o portfólio de projetos desenvolvidos. Próximo, por favor. Um aspecto importante também dos projetos, né, eu sempre coloco, é que os clubes desenvolvam, nos projetos que foram feitos, um estudo de caso. Quem criou a técnica do estudo de caso foi a Escola de Negócios de Harvard. E o estudo de caso, vocês têm um desafio de, em uma folha, como essa aqui, mostrar o projeto, que talvez no seu documento de projeto tenha 200 páginas. Mas o desafio qual é? É, de uma forma didática, vocês demonstrarem como esse slide demonstra. Qual o desafio da comunidade? A comunidade possuía um bairro com água não potável, elevado índice de doenças intestinais em crianças. Qual a solução proposta? Instalação de filtros e tratamento clínico para as crianças. Impacto. Vamos atingir 300 famílias e 130 crianças. O clube ele não conseguiria fazer isso isoladamente. E ele desenvolveu uma parceria com os engenheiros pela saúde e com a Faculdade de Medicina, e um investimento de $45 mil. Porém, ele desenvolveu uma parceria corporativa com uma indústria farmacêutica, e essa indústria doou $30 mil para o projeto. Por que é importante o estudo de caso? Porque vocês podem apresentar para os sócios, vocês podem apresentar para futuros parceiros, vocês podem usar isso como um passaporte, um documento de fácil entendimento do que hoje os clubes e os distritos vêm fazendo. Próximo, por favor. Isso é o que eu chamo da equação que vai levar naturalmente ao investimento da Fundação Rotária. Então, quando nós pensamos nos fundos da Fundação Rotária, nas doações, nós não temos que pedir o dinheiro por pedir, mas nós temos que solicitar, primeiro, quem vai investir na Fundação Rotária tem que conhecer os programas. Eu já falei sobre os programas. Quem vai solicitar o investimento e a melhor pessoa para contar uma história, a melhor pessoa para traçar uma narrativa que tem que ser emocional, é a pessoa que teve a experiência com o projeto. Quem sabe melhor contar a história de um projeto? Quem viveu o projeto. Quem sabe, por exemplo, um beneficiário do projeto, às vezes uma gravação de um paciente de um hospital, de uma criança, um professor numa escola. A gravação de um testemunho valia muito mais do que a fala de um rotariano, por exemplo. Então, se nós unirmos programas, experiência e valor, logicamente, isso vai ser a equação mais objetiva, mais rápida para o investimento à fundação. Próximo, por favor. Terceiro ponto que eu gostaria de falar, próximo, é que para tudo isso acontecer, temos que ter financiamento. Próximo. O financiamento também, vocês conhecem a estrutura, nós temos 3 fundos principais, o fundo anual, que alimenta o sistema Share a cada 3 anos. A nossa recomendação é que, pelo menos, cada rotariano doe $100 por ano. O fundo de dotações, que é o fundo que vai dar o alicerce a longo prazo para a Fundação Rotária, e o fundo da Polio, que a cada ano temos que atingir 50 milhões para haver
a contribuição do fundo da Fundação Bill e Melinda Gates. Próximo, por favor. Bom, nós temos várias formas de arrecadação, várias matrizes de arrecadação, Art Clamp, nós temos grandes doadores, nós temos major donors, enfim, nós temos várias formas de doação. Mas provavelmente hoje a recomendação da Fundação Rotária é que nós consigamos abrir a base de arrecadação. Ainda o percentual de doadores para a Fundação Rotária, proporcionalmente, ainda não é grande, não é na expectativa que nós pudéssemos esperar. Então, hoje, o que se recomenda é que nós possamos ter iniciativas que abram essa porta de entrada para a doação. Tá? Próximo. Próximo. Uma sugestão para os distritos, né, e vocês têm plena estrutura, né, eu até quero salientar que esse distrito, ano passado, né, a Fundação Rotária, ano passado, chegou a 4,6 milhões de dólares de arrecadação. Né? Um número totalmente surpreendente, um número maravilhoso para um ano de pandemia, né? E quero também render para esse distrito e agradecer, em nome dos curadores, a doação testamentária. Né? Não é usual isso do Brasil. Né? Uma doação de 500 mil dólares, sem dúvida, teve um peso importantíssimo no nosso resultado final. E quero agradecer, logicamente, ao distrito como um todo e aos esforços também sabidos, conhecidos do nosso companheiro Paulo Eduardo, né, que trabalhou muito firme, né, nessa busca da doação testamentária. Em relação à matriz de arrecadação, o que a gente deseja é que haja um alinhamento dos nossos produtos com o potencial de doação. E o cruzamento dessa matriz pode chegar à nossa meta de arrecadação. Então, isso é um exemplo. Próximo, por favor. E, por último, próximo. Eu gostaria também de falar de algumas metas regionais com vocês. Né? Nós, a partir de julho, exercemos uma parceria da Fundação Rotária, através da BTRF, junto à UNICEF, o Escritório do Brasil. É uma parceria, um memorando de entendimentos. Estamos começando agora a formar grupos de trabalho com a UNICEF, muito interessante o relacionamento. Em breve, isso vai poder trazer algumas iniciativas para os distritos. No dia 18 de agosto, lançamos o Prêmio de Inovação, que eu já falei. Estamos trabalhando com subsídios globais de grande impacto. Vamos trabalhar, seguramente, para a cobertura vacinal. O Brasil, esse ano, está com coberturas vacinais muito baixas, e particularmente para a polio também. O Brasil está correndo o risco do retorno da polio derivada da vacina. Existem municípios onde a cobertura hoje é menos que 50%, inclusive na região sul, sudeste, e nós temos que estar atento a isso. Eu estou aguardando um retorno agora do Ministério da Saúde, provavelmente em outubro haja uma campanha de vacinação, de multivacinação. Desejamos manter um bom desempenho em outubro, no dia 24, e em novembro vamos ter um seminário nacional sobre meio ambiente, já com a confirmação do chair eleito Ian Hasley, que vai estar conosco em novembro. Próximo, por favor. Finalizando, eu queria comentar com vocês que nós temos o privilégio de ser rotarianos. E a liderança rotária, ela tem que seguir as recomendações. Alguns talvez já tenham visto esse slide, mas eu gosto de repetir e de ressaltar. A Kim Scott, ele comenta no Radical Candor, né, são alguns princípios muito interessantes. Primeiro, que o líder hoje, nós temos que ser radicalmente honestos. Nós temos que falar a verdade. Temos que dar retorno a qualquer solicitação. Não importa a solicitação mais importante, menos importante. Qualquer solicitação que os líderes forem submetidos, que os rotarianos forem submetidos, nós temos que dar um retorno rápido e esclarecer. Nós temos que incentivar a cultura da crítica. A crítica sempre foi vista
como alguma coisa personalizada, pessoal, geralmente levando a embates, a discussões e muitas vezes a rachas. Mas a crítica é, sem dúvida nenhuma, o sintoma de um problema sistêmico. E a crítica tem que ser avaliada como uma oportunidade de melhoria. Não tenha medo de propor desafios, não tenha medo de sonhar. E converse cada vez mais com os colaboradores, com os nossos sócios. Vamos escutar menos, vamos falar menos e escutar mais. Parece que o líder rotário, ele fala muito, gosta de falar, como eu, né? E a gente, às vezes, quando vai escutar, a gente não escuta, ou a gente escuta o que a gente quer escutar. E último, elogie grandes feitos em público. Eu adoro elogiar, eu adoro reconhecer. Eu acho que todos nós temos que reconhecer, porque o sucesso de uma pessoa, o sucesso de uma equipe, o sucesso de um distrito é o sucesso da nossa organização. Próximo. Eu quero agradecer a participação ao governador César, ao Renato, e qualquer necessidade que vocês tiverem sobre Fundação Rotária, entrem em contato, que eu estou totalmente à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado a todos e um excelente seminário. Muito obrigado, curador Marcelo Reich, por sua contribuição valiosíssima, sua sempre disponibilidade no servir, né, o enriquecimento que trouxe para o nosso seminário, nos blindando aí com seu conhecimento. Muito obrigado mesmo, viu? Eu quero, nesse momento, copiar o governador Paulo Eduardo, que no último seminário fez um desafio. Nós chegamos a bater 200 conexões. Eu peço a que todos que estiverem na sala façam um telefonema para alguém do seu clube que não esteja presente no seminário, para que entre no seminário, para que possamos atingir aí um maior número de pessoas aí e disseminar mais conhecimento, né, através do nosso seminário. Nós vamos fazer agora uma brincadeira, chamamos de quiz. Não é uma brincadeira, se chama brincadeira porque é uma dinâmica, é uma distração, mas é de fundamental importância para trazer subsídios para o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, todas as subcomissões, para oferir o conhecimento dos companheiros presentes. É uma pergunta só, vai aparecer uma pergunta na tela, e eu peço que vocês respondam a opção que vocês acham mais conveniente, mais certa, ok? Então, vamos lá. Qual o tipo de projeto ou subsídio necessita de parceiro nacional? Vamos dar um tempinho aí para a votação. Eu peço novamente que vocês fiquem até o final do seminário, que no final nós teremos um sorteio de um jantar com um acompanhante, né, um rodízio de pizza na Pizzaria Sacada, do nosso companheiro Leandro, presidente do Rotary Club de São Paulo, Moca. Bom, é isso, nós tivemos aí 90%. Eu deixo para que o presidente da Comissão Distrital, o governador Renato Figueiredo, faça o seu comentário a respeito dessa pesquisa e também faça a sua apresentação. A partir de agora, eu passo a palavra para que ele possa dar andamento nos trabalhos. Obrigado. Com relação, estão continuando os trabalhos, quero também agradecer o curador Marcelo pela sua contribuição ao nosso seminário, trazendo essa bagagem de conhecimentos que ele tem, né, que veio só enriquecer mais ainda o seminário da Fundação Rotária do Distrito 4563. Muito obrigado, Marcelo, pela presença e pela disponibilidade, da mesma forma que o Pascoal já o fez.
Bem, com relação à pergunta, qual tipo de projeto ou subsídio necessita de parceiro internacional, 90% dos companheiros responderam acertadamente, e só lembrando que também no projeto direcionado também necessita de um clube parceiro, embora ele não entre com nenhum valor, apenas com a participação, né? Aqueles que responderam que nenhuma das anteriores não está correto, e também no subsídio distrital não há necessidade de parceiro internacional. Ok? Então, quem tiver dúvida ainda a respeito disso, poderá perguntar nas salas para os facilitadores, que eles poderão esclarecer melhor. Ok? Muito obrigado pela resposta. Bom, voltando aqui à nossa apresentação, peço que coloque, então, o primeiro slide. Enquanto eles providenciam a parte técnica, vamos falando um pouquinho da Fundação Rotária, que concordo plenamente que ela é o coração do Rotary. Ouso dizer que sem a Fundação Rotária, o Rotary não seria hoje essa organização que está em mais de 200 países e que tem a força que tem. A Fundação é efetivamente fundamental para que possamos levar adiante a nossa mensagem de praticar o bem no mundo. Eu quero passar, o governador Leardini já falou a respeito de quando a Fundação surgiu lá em 1917, quando então presidente de Rotary Internacional era o Art Clamp, e veio a se tornar efetivamente Fundação Rotária no ano de 1928. Em 1929, a Fundação fez o seu primeiro projeto de subsídio para uma entidade no valor de $500. E daí para frente, nós temos todos os projetos que estão sendo desenvolvidos nesses últimos 97 anos da sua existência. Então, peço o novo slide, por favor, próximo. Obrigado. Bem, então, falar da missão da Fundação Rotária, o governador Marcelo já abordou, e ela tem por objetivo promover o bem no mundo. No ano passado, como vocês podem ver, eu falei da outorga em 1929 do seu primeiro subsídio, que foi outorgado para Society Crypto Children, de $500, e a partir daí, nos últimos 92 anos, o Rotary e a Fundação Rotária, na verdade, investiram mais de $4,9 bilhões. É muito dinheiro. Veja o quanto esse valor deve ter feito a diferença na saúde, na educação e nas comunidades. Só no ano passado, nós fizemos cerca de 3.200 projetos, somados os projetos de subsídios globais, distritais, os subsídios de assistência a desastres e subsídios da Covid-19. Todo esse montante representou mais de $210 milhões aplicados só no ano de 2019, 20, 20 e 21. Então, vejam que a importância da arrecadação, sem o financiamento dos projetos, os quais foram mencionados há pouco, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada desses 3.200 projetos realizados em tão pouco tempo. E por que tudo isso? Porque nós temos uma fundação reconhecida internacionalmente por sua eficiência e por sua probidade. Tanto assim que a Charity Navigator,
que é uma agência de classificação avaliadora independente das entidades mais eficientes e probas do planeta, reconhece a Fundação Rotária há muitos anos com 4 estrelas, que é a classificação máxima dada a uma entidade dessa natureza. A Fundação tem a gestão com tal eficiência que 91% daquilo que ela recebe como contribuição chega no destino final para ser aplicada nos nossos projetos. Isso é um índice alcançado por muito poucas entidades de benemerência no planeta. Então, nós devemos ter orgulho da Fundação e sabermos que tudo aquilo que trabalhamos em função das nossas arrecadações são aplicadas de uma maneira que venha beneficiar todas as comunidades e da maneira mais proba possível. O próximo, por favor. Bem, aqui eu tenho algumas sugestões de como e por que devemos contribuir para a Fundação Rotária. Vocês todos sabem, e têm acompanhado ao longo dos anos, principalmente aqueles rotarianos mais experientes, não é? De tudo que é feito pelo clube e pelos rotarianos comprometidos para atingir as metas em geral, não só dos $100 que foi falado há pouco, mas a meta que o governador se propõe a realizar no seu ano rotário. Neste ano, a meta do governador César, já disse isso várias vezes, já foi dito em outros eventos, é de $150 per capita. E nós estamos trabalhando muito para isso, não é? E fizemos já este ano um projeto com uma parceria por uma doação testamentária também, que era dirigida à Santa Casa de Misericórdia, que veio através do Rotary Club de São Paulo, Alto da Lapa, através do seu presidente atual e do presidente anterior, o Fernando, e através do próximo governador, o governador Joaquim Flávio, com o auxílio também do governador Jô, que abriu mão desse projeto no seu ano para que ele pudesse ser feito no ano do governador César. E o projeto já está feito, aprovado, e em breve receberemos os recursos todos para a Fundação Rotária poder realizar o projeto na Santa Casa de Misericórdia. Então, é um projeto interessantíssimo. Recebemos esse valor, são $114 mil que foram aportados, e nós vamos fazer um belíssimo de um projeto na UTI neonatal da Santa Casa, né? E eu digo para vocês que essa é uma possibilidade muito grande, né? O curador Marcelo falou há pouco também de uma outra empresa, no projeto de saúde, em qual uma empresa de medicamentos aportou $30 mil. E é isso que nós temos que fazer, porque existe essa possibilidade de um projeto sair muito rapidamente, e nós precisamos de um parceiro internacional única e exclusivamente para ele ser e cumprir os objetivos e a missão do Rotary. Ele não precisa entrar com absolutamente nenhum recurso, né? Ele entra só como parceiro no projeto, o parceiro fiscalizador, o parceiro que cumpre aqueles objetivos da missão de Rotary Internacional, da Fundação Rotária, né? Então, é uma possibilidade imensa que se abre através da BTRF. Quando se tratar de uma doação de pessoa física, ela é feita diretamente com a Fundação. Quando se tratar de uma pessoa jurídica, ela é realizada através da BTRF. E toda a nossa equipe da Fundação Rotária está apta a passar para vocês essas informações. Dúvidas a respeito também poderão ser dadas nas salas, que em seguida vocês estarão, né? A vaquinha eletrônica é uma vaquinha comum, que todos sabem,
não é? Um projeto específico que você pode passar para os amigos, para os conhecidos, para as empresas com quais vocês se relacionam e trabalham, e que possam contribuir com X valor, pode ser um valor pequeno, um valor grande, um valor médio, né? Que seja apresentado através de um projeto muito bem estruturado e equacionado, para que essas pessoas saibam o que será feito e qual o destino do seu dinheiro, e, principalmente, dar o feedback daquilo que ocorreu depois do projeto realizado. Isso é fundamental se nós quisermos manter um grupo maior de contribuintes para os nossos trabalhos. A empresa cidadã, que vocês vão também ouvir a respeito daqui a pouco, pelo nosso companheiro Saul, que é o coordenador dessa área, e todos vocês, todos os clubes, se não receberam ainda, estarão recebendo nos próximos dias as pastas destinadas a abordar as empresas para o projeto Empresa Cidadã, certo? Então, eu conto que essas pastas efetivamente sejam usadas, e o objetivo maior disso é que nós cumpramos que cada clube tenha, no mínimo, 2 empresas cidadãs durante esse período, certo? Muito bem. O seguro solidário, da mesma maneira, nós também uma grande oportunidade. Nós temos um grupo, nós temos um número de associados de cerca de 1.800. É inadmissível que nós tenhamos a contribuição para o seguro solidário, embora reconheça que nem todos têm um porto seguro, mas falta agregar os familiares, né? E nós precisamos disso com muito afinco. Outra campanha dos panetones teremos em breve, as doações extraordinárias, que já foram faladas, que vêm de todos os lados, colocar os $100, se possível, ou na mensalidade do clube, ou no cartão de crédito, e eventos diversos que também nós vamos ouvir um pouco aí daqui a alguns minutos na apresentação dos nossos coordenadores dessas áreas. Certo? O próximo, por favor. Então, na Empresa Cidadã, nós temos o companheiro Saul Ribeiro Filho, do Rotary Clube São Paulo Alto da Moca, que coordena essa área da Empresa Cidadã, do Clube Cidadão e do Agro Cidadão. No ano passado, nós fomos muito bem nessa área, nós conseguimos melhorar o nosso trabalho em 52%, terminamos o ano com 56 empresas cidadãs e clube cidadão. Então, foi um trabalho muito bem realizado pela equipe da Fundação Rotária, e tivemos um sucesso muito grande nessa área, e, portanto, pretendemos mais do que triplicar neste ano. E contamos com a colaboração de todos vocês e o uso das pastas que vocês, se não receberam, estarão recebendo nos próximos dias. Né? Então, vamos à apresentação do Saul. Ele vai falar um pouquinho sobre a Empresa Cidadã para todos nós. Companheiros e companheiras, a BTRF foi criada para permitir com que empresas pudessem fazer doações para a Fundação Rotária. Um dos programas da BTRF é o programa Empresa Cidadã, tal como o programa Agro Cidadão e o programa Clube Cidadão. As doações da Empresa Cidadã à BTRF vão para a Fundação Rotária, e assim ela, através dos subsídios, ajuda a comunidade. O valor mínimo para se tornar uma empresa cidadã é $1.000, que podem ser parcelados em R$ 450 por mês. Ao se tornar empresa cidadã, a empresa tem os benefícios de poder usar o selo digital, que é um selo que tem a marca do Rotary, e ela une essa marca à sua própria marca, e assim ela faz a divulgação do trabalho social que ela tem feito. Ela também ganha um banner que é
feito pelo clube. E esse banner ela pode expor aonde desejar. Além disso, ela recebe um certificado da BTRF, dizendo que ela é uma empresa comprometida socialmente. E, por último, a empresa também pode nomear alguém para receber uma das mais altas comendas da nossa instituição, que é o título Paul Harris. E uma coisa importante que muitos companheiros não sabem é que as pontuações desse título, ele pode transferir para ele, pessoa física, e ir somando as suas safiras, rubis e major donors, desde que ele seja o próprio proprietário, sócio proprietário da empresa cidadã, não é? Esse site aqui, abtrf.org.br, contém as informações sobre a BTRF. E na área do associado, você encontra os programas da BTRF. E lá no programa Empresa Cidadã, ao clicar, você tem a explicação de tudo que é o programa Empresa Cidadã. Você encontra todos os materiais que você precisa, inclusive apresentações, folders e também uma pasta que você pode confeccionar, né? Além disso, ali você também tem um tutorial que ensina como você faz as doações e emite os boletos. Mas de qualquer forma, mesmo necessitando, eu estou aqui para ajudá-los. Tenha um bom ano rotário. Bem, agora vamos ao seguro solidário. Eu quero só complementar que o seguro solidário foi um outro grande impulsionador das contribuições do ano passado. Para vocês terem uma ideia, no ano 19 e 20 foram oferidos somente $12.600 para a fundação, e no ano de 2020 e 2021 nós chegamos a $31.600, com um incremento de 149% das contribuições dos companheiros. E mais, se houver colaboração e forem apresentados e informados os CPFs, que vão com toda a segurança, garanto, para a Azul, para a Porto Seguro e para as 3 seguradoras que são nossas parceiras, nós vamos dobrar esse valor. Porque o número de contribuintes que nós teremos são, no mínimo, de algo em torno de 1.500. De muita importância que vocês coloquem os seus ascendentes e descendentes para contribuir com o seguro solidário. Então, vamos ouvir o Scatolini a respeito desse importante projeto de arrecadação. Boa noite, companheiros e companheiras. Vou falar um pouquinho para vocês sobre seguro solidário. O que é o seguro solidário? O seguro solidário é uma parceria firmada com as seguradoras Porto Seguro, Itaú e Azul. Oferece aos rotarianos uma oportunidade de contribuição com projetos sociais sem maiores gastos adicionais, ou melhor, sem nenhum gasto adicional. Parte do prêmio líquido dos apólices seguros de rotarianos e seus familiares, junto às seguradoras, é dado à Associação Brasileira de Rotary Foundation, sem qualquer acréscimo de valor para o segurado ou corretor. O seguro, quais são os tipos de seguro? O programa abrange os rotarianos, inclusive honorários, e rotaractianos, e seus familiares ascendentes, para cima ou para baixo, ou seja, cônjuges, filhos, filhas, genros, noras, pais, mães, sogras, de qualquer modalidade. Quais são as modalidades? Seguro de automóvel é doado pela Porto Seguro, Azul e Itaú, 5% do seu prêmio líquido. Seguros de vida da seguradora Porto Seguro, 5% do seu prêmio líquido. Seguros residenciais, as seguradoras é a Porto e Itaú, a doação é de 3% do seu prêmio líquido. Como participar do seguro solidário? Duas formas. Primeiro, através do preenchimento do formulário, com os dados da pólice e do segurado, através desse formulário que eu vou mostrar em seguida.
Também como uma fonte de recurso adicional para consulta, vou deixar para vocês o link da área do associado da Associação Brasileira de Rotary Foundation. É só lançar através do formulário ou através das campanhas de CPF que ano passado fizemos e esse ano devemos através da Associação Brasileira de Rotary Foundation, fazer novamente. Muito fácil de participar. Esse é o formulário que é preenchido. Vocês podem ver, muito fácil de preencher. É o número de distrito, o nome do clube, o nome do rotariano, a identificação, a empresa segurada. O próprio rotariano que preenche coloca os seus dados. Tá? Como participar do seguro solidário? Além de contar com os benefícios que esse seguro oferece, você contribui para uma arrecadação do seu Rotary Club e com a expansão dos projetos do Rotary sem qualquer custo adicional. E também, importante ressalvar, esse valor compensa o compromisso de $100 e nesta gestão $150 do governador Sérgio. Esses dólares per capita, contribuição $100 ou $150 per capita, por associado para a Fundação Rotária. Companheiros, muito obrigado. Essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Eu queria agradecer ao governador César, ao governador Renato, e colocar à disposição de vocês, se havendo alguma dúvida, pode me contatar, não tem nenhum tipo de problema. Muito obrigado, um forte abraço, boa noite. Bem, o cartão de crédito é aquilo que falei há pouco. Para aqueles clubes que não colocam os $100 per capita na sua mensalidade, o cartão de crédito é uma alternativa muito interessante, porque se formos pensar bem, $45 por mês representa uma pizza delivery. Então, veja, é uma forma de contribuir para a fundação de uma maneira prática, rápida e sem muita preocupação financeira. Então, vamos ouvir o Ryushi falando a respeito do cartão de crédito. Boa noite, companheiros. Meu nome é Ryushi Roberto Hara, associado ao Rotary Clube de São Paulo Vila Formosa e faço parte da comissão distrital da Fundação Rotária. Temos no Rotary diversos tipos de companheiros, aqueles que têm poder aquisitivo tranquilo e também aqueles que têm poder aquisitivo controlado e limitado, aqueles que são ligados em seus compromissos e também aqueles que têm dificuldades em controlar seus compromissos. Hoje vou apresentar uma forma de contribuir com a Fundação Rotária, principalmente para os companheiros que têm poder aquisitivo limitado e os companheiros que têm dificuldades em controlar seus compromissos, mas serve também para aqueles que querem simplesmente ter a tranquilidade. Basta ter a consciência que a Fundação Rotária transforma suas contribuições em projetos que mudam a vida de pessoas no mundo todo e utilizar o seu cartão de crédito para realizar as suas contribuições com consciência. Se o seu clube já cobra na mensalidade o valor de sua contribuição, você não precisa se preocupar com isso. Se o seu clube não cobra na mensalidade e você quer contribuir, ou se o seu clube já cobra na mensalidade, mas você acha que pode contribuir um pouco a mais, esse é o caminho mais prático. Quais são as vantagens de se contribuir utilizando essa forma? Você determina a parcela mensal que não compromete o seu orçamento. Você não corre o risco de esquecer de pagar nenhuma parcela. Vamos supor que você doe no seu cartão de crédito R$50 por mês, o que equivale a uma pizza por mês. No final de um ano, você terá contribuído com R$600, que equivale aproximadamente a $100, o que atende o seu compromisso do EREI. Todos os rotarianos, todos os anos, ajudando o seu clube a cumprir a meta. Agradeço a sua atenção e se você se interessou em conhecer o sistema, estarei enviando em todos os grupos de WhatsApp da Fundação Rotária o link para ter o passo a passo de como contribuir via cartão de crédito. Bem, com relação aos projetos, eu quero só dizer rapidamente para vocês que este ano nós teremos cerca de $90 mil para os projetos distritais e temos 140 mil para os projetos globais, e que estarão à disposição os globais dos clubes que quiserem fazer os projetos nesse sentido,
e nos projetos distritais, em breve, todos vocês, clubes, receberão o percentual e o valor que será destinado a cada clube na mesma sistemática que foi realizada no ano passado. Então, com vocês, o Felipe de Souza Faria, que é o coordenador dessa área. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Faria, do Rotary Clube de Mariporã. Minha classificação é Engenharia Eletrônica. Estou novamente neste ano rotário no cargo de presidente da Subcomissão Distrital de Subsídios Distritais. O que são subsídios distritais? São os antigos subsídios simplificados. São projetos que não necessitam de parceiro internacional, que financiam atividades de menor porte e mais curtas, atendendo às necessidades da comunidade. Em breve, os clubes receberão as regras para a participação no programa e o formulário de inscrição. Quero lembrar que os clubes, para estarem habilitados para os subsídios, devem ter participado do Seminário de Gerenciamento de Fundos, realizado em 23 de junho, e terem enviado à Governadoria, o MDE, memorando de entendimento, assinado pelo presidente do clube e presidente eleito. Além disso, os clubes devem ter conta bancária própria e documentação em dia, ou seja, ata de eleição e posse do Conselho Diretor 2021-22, registrado em cartório e CNPJ atualizado perante a Receita Federal do Brasil. O cálculo da importância a ser distribuída será a função das contribuições da Fundação Rotária no ano 2018-19 de cada clube. Desejo a todos excelente sucesso no seminário, abraços e obrigado. Bem, agora veremos com o João Batista Alvarenga, lá do Rotary Clube Guarulhos Sul, alguns exemplos de eventos que podem ser realizados pelos clubes com o objetivo de oferir aí rendimentos e contribuições para a Fundação Rotária. O número de eventos são inúmeros, as possibilidades imensas. Acho que este ano nós vamos voltar a ter muita coisa presencial e, se Deus quiser, vamos poder fazer eventos maiores para arrecadar para a nossa fundação. Então, o João vai dar apenas alguns exemplos, mas ele está à disposição de vocês para orientá-los em eventos que o clube de vocês deseja realizar. Então, com vocês, o João Alvarenga. Boa noite a todos. O meu nome é João Alvarenga, do Rotary Clube Guarulhos Sul. Mesmo com a diminuição das medidas para enfrentar a Covid, não vamos voltar ao que era antes no curto prazo. Por isso, eu quero mostrar alguns eventos para arrecadação de recursos nessa situação. Primeiro, confraria de vinhos. No meu clube, já fizemos 3 confrarias nesse período e consiste em contratar uma vinícola para fazer uma live pelo Zoom. Nós compramos o vinho por R$ 60 e vendemos por R$ 80, sendo que colocamos que será destinado R$ 20 de cada convite para a benemerência. Se o clube vender 100 garrafas, a arrecadação será de R$ 2.000 e ainda será um ótimo companheirismo. Feijoada solidária, feita no sistema Pegue e Leve. Se o clube conseguir a doação dos pertences para fazer a feijoada, a arrecadação total irá para a benemerência. Bingo online. Vários clubes estão usando essa modalidade para arrecadação de fundos. Eu peço a vocês que conhecem outras maneiras de arrecadar fundos na pandemia para trocar essas informações com outros clubes e com o distrito. Aproveitem até dezembro para planejar os eventos para arrecadação que o clube já está acostumado a fazer, pois, em janeiro, acredito que devemos voltar à normalidade. Gostaria de lembrar que o valor que o clube vai receber esse ano de subsídio distrital é proporcional ao que o clube contribuiu com a Fundação Rotária 3 anos atrás. Portanto, quando fizer um evento, não esqueça de destinar uma parte para a Fundação Rotária, que já investiu mais de 4 bilhões de dólares em programas, projetos e bolsas de estudo.
Bom, gente, eu já falei sobre as metas, né? No Seguro Solidário, nós pretendemos atingir como elegíveis os cônjuges, os filhos, genros, noras, sogros e sogras, e também nós precisamos ter um companheiro do clube, que pode ser o presidente da comissão da Fundação Rotária, para cuidar do envio desses formulários no site das respectivas seguradoras. E a empresa cidadã, da mesma forma, repito, façam uso das pastas que estão recebendo, tá certo? E se eventualmente precisar uma ou outra pasta a mais, converse conosco ou na governadoria para que possamos providenciar, né? Nós pretendemos que o distrito chegue a 2 empresas por clube e contamos com a colaboração de todos vocês. O seguinte. Bem, gente, o nosso trabalho é esse. Todos juntos temos que remar pelo mesmo objetivo. Qual é o mesmo objetivo? É promover uma boa arrecadação para a Fundação Rotária. Isso é fundamental para financiar os nossos projetos. Sem isso, a Fundação Rotária não existe e o Rotary, evidentemente, sofrerá muito se não tivermos esse braço benemerente que tem feito a diferença no mundo todo, né? Nós precisamos causar impacto com os nossos projetos. Esse é o trabalho das equipes, ampliar e expandir o alcance dos nossos projetos e aumentar o engajamento de todos. Com esse trabalho, se todos remarem na mesma direção, com o mesmo objetivo, fatalmente nós vamos atingir e ampliar substancialmente as contribuições e aqueles contribuintes nos mais diversos, das mais diversas possibilidades que foram demonstradas aqui e que poderão ser conversadas nas salas que virão a seguir. Muito obrigado a todos por me ouvirem e sucesso, e vamos para as salas. Obrigado, governador Renato Figueiredo, pelo seu trabalho. Então, nós subimos já mais que 10% nas conexões aí. Continue incentivando os companheiros a participar do seminário. Lembre-se de preencher o formulário de presença para participar do sorteio no final desse seminário, tá? De um jantar na pizzaria Sacada aí, do nosso companheiro Leandro. Bom, nós vamos para as salas de discussão, até 20 minutos, mas não, nós temos 40 minutos para as salas de discussão, e eu peço para vocês não tocarem em nada, não clicarem em nada, se aparecer mensagem na sua tela, tudo será feito automaticamente pela comissão técnica, tanto para ir para as salas simultâneas, que são 8 salas, como para o nosso retorno para a plenária. Não precisa tocar nada, clicar em nenhum link, nem sair da sala, será tudo feito automaticamente, tá? Então, vamos à sala de debate, espero todos aqui no retorno daqui a pouco. Voltamos aqui à nossa plenária, espero que o trabalho tenha sido muito bom nas salas, as salas que eu percorri junto com também o governador César, o diretor Antiori, vemos que
que realmente a discussão foi acalorada e todos puderam contribuir livremente. Nesse momento, eu tenho a grande satisfação de pedir para pronunciar a sua saudação o nosso diretor dos 2011-13 do Rotary Internacional, companheiro José Antônio Figueiredo Antioli. Por favor, diretor. Obrigado, Leardini. Primeiro, eu queria saudar o nosso governador, o César, e a sua esposa Cecília. Cumprimentar você, Pascoal, nosso instrutor rotário, que tem atuado de forma brilhante nesses seminários. Cumprimentar a todos os presidentes de clube, governadores assistentes e também aos rotarianos presentes. É a minha terceira reunião de hoje. Eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo lá no São Paulo Lapa, que eu já fui convidado por vários anos para ser o primeiro palestrante do ano rotário. E como hoje o Lapa fez a sua primeira reunião presencial, eu estive lá e fiquei muito feliz porque nós tínhamos um número fantástico de gente participando, de rotarianos e convidados, sob a presidência da nossa querida presidente Sônia e com a presença também do governador Hamilton. Agora eu acabo de sair de uma reunião de todos os diretores de Rotary Internacional passados, desde o nosso querido Mário Antonino até agora o nosso Salazar, o Santo Esteban, e, ao mesmo tempo, conversando com o Marcelo Reich, que deve já ter feito a sua palestra aqui nesse seminário. Então, é um dia estafante, principalmente porque dentro de 15 minutos eu estarei entrando na reunião do meu clube, aonde também teremos a oportunidade de usar a palavra aos nossos companheiros. Conversamos muito na reunião de diretores a respeito da Fundação Rotária. Eu tenho uma opinião muito importante da Fundação Rotária. Eu estava vendo alguns tópicos que vocês andaram apresentando nesse momento, de título Paul Harris, de Major Donor, de benfeitor que ninguém mais fala, né? E eu acho que o primeiro aspecto é saber o que é o Paul Harris, né? O Paul Harris é uma comenda dada a um rotariano que alguém, ou este próprio rotariano, contribuiu com $1.000 à Fundação Rotária. Aí existe o título benfeitor, que provavelmente ninguém se lembra que ele existe mais, que é uma segurança do Rotary para um momento de dificuldades orçamentárias do Rotary. Eu tenho a honra de ser benfeitor, a minha mulher, saudosa mulher, também é, meus filhos todos são, e uma boa parte do meu clube também são. Que são $1.000 para a fundação, a mais do que o título Paul Harris. Existem as safiras, os rubis, que integralizam até $10.000. E quando eu chego a $10.000, eu crio o nível 1 de Major Donor. E aí, com 25.000, eu entro para o segundo nível, com 50.000, o terceiro nível, e quando chego ao $100.000, eu tenho o quarto nível, e assim eu vou crescendo, chegando com $250.000 para os Art Clubs. Poucos são os Art Clubs, mas que têm dado uma oportunidade de muitos companheiros serem agraciados com um título Paul Harris, através das suas contribuições, e também de aumentar os recursos da Fundação Rotária para que nós possamos fazer mais projetos de envergadura pelos nossos clubes.
O que eu tenho observado nos nossos seminários, nossos clubes, é que o pessoal se preocupa muito com a contribuição, principalmente os governadores, né? O meu filho foi governador agora o ano que passou e ele conseguiu lá próximo a $600 mil, graças a um legado dado e adquirido pelo nosso companheiro Paulo Fonseca, que atuou muito lá no Liberdade e conseguiu um legado extraordinário de contribuição à Fundação Rotária, onde o nosso distrito 4563 conseguiu o segundo lugar de contribuição no Brasil. Agora, eu queria dizer a vocês que eu tenho uma preocupação muito grande como diretor, e tendo sido um diretor quando estive no board de Rotary Internacional, que nós crescemos o Rotary Internacional para o Brasil de 49 mil associados para 58 mil. E hoje nós estamos com 51, próximos de 50, e a minha preocupação maior é que isso caia após essa pandemia, porque durante a pandemia nós temos tido a vantagem de conversarmos entre nós através das telas virtuais, e é muito simples, porque eu não preciso sair de casa, eu não preciso enfrentar trânsito, mas a minha preocupação como diretor, que eu serei para o resto da minha vida, com certeza que Deus me ajude para que isso aconteça, nós temos uma incumbência muito séria em relação à nossa organização. Haja visto que existe uma hierarquia rotária com relação aos diretores de Rotary Internacional, aos curadores e também aos demais membros da hierarquia rotária, como os nossos governadores. Então, a minha preocupação maior, eu gostaria de lembrar a vocês, rotarianos, presidentes de clube. Quando eu fui governador, em 97, 98, eu ouvia muito falar em contribuições à Fundação Rotária. E eu disse, à época, o seguinte: puxa vida, eu só ouço falar em contribuições à Fundação Rotária. Eu não vi ainda o que a Fundação Rotária faz para as comunidades onde tem a célula rotária, que são os clubes. Eu destaquei um grande governador do nosso distrito, o Raul Casanova, para ter um conhecimento maior a respeito dos subsídios da Fundação Rotária, e naquela oportunidade nós fizemos 157 projetos, na época chamado de subsídios equivalentes, que era uma parceria entre um clube aqui nosso com um clube do exterior. E nós tivemos um sucesso muito grande. Nós fizemos diversos projetos. Eu me recordo de um que nós fizemos, onde nós equipamos 5 unidades da Associação Cristã de Moços com um laboratório de informática que já deu oportunidade, nesses anos todos, de treinarmos mais de 30 mil jovens para o mercado de trabalho através dos laboratórios que nós criamos de computação e que foram subsidiados pela Fundação Rotária, no intercâmbio que eu fiz com um governador amigo meu, à época, que hoje é o presidente do Rotary Internacional, o Shekhar Mehta. Meu companheiro, meu amigo lá da Índia, e nós fizemos esses intercâmbios. Então, o que eu gostaria de colocar, meu querido governador César, Leardini, Paulo Fonseca e demais companheiros, é que nós não podemos só pensar na contribuição. A contribuição é sumamente importante. Eu discuti agora com os diretores de Rotary Internacional a respeito do nosso orçamento. Eu perguntei o seguinte: quando eu fui diretor,
o Rotary Internacional doou ou emprestou à Fundação Rotária 20 mil dólares, 20 milhões de dólares. E eu quero saber aonde estão os recursos, né? Então, o Marcelo Reich ficou de verificar, através do nosso Mário César, aonde estão esses recursos e quanto foram contribuídos à Fundação Rotária do Rotary Internacional. Porque todos nós temos que lembrar que quem é o nosso concessionário é o Rotary Internacional. A Fundação é um apêndice do Rotary Internacional. E o que nós estamos pensando, além das contribuições, que, lógico, o governador César precisa das nossas contribuições para que ele tenha uma performance extraordinária junto ao Rotary Internacional, para um futuro aproveitamento do César como uma liderança rotária, não só no nosso distrito, mas em todo o Brasil, nós precisamos fazer projetos. E projetos, não só aqueles pequenos projetos que a gente costumeiramente faz nos projetos distritais. Nós temos que fazer projetos de envergadura. Então, hoje nós temos as áreas de enfoque do Rotary, com o meio ambiente, que é o novo enfoque, com recursos hídricos, com o saneamento básico, com a educação, com a saúde, com o microcrédito, e que às vezes nós deixamos isso de lado, e agora veio a proposta do Cheque Meta, do empoderamento das meninas. Quer dizer, nós precisamos fazer projetos nesse sentido para fazer uma equiparação entre aquilo que nós doamos e aquilo que nós precisamos receber. Então, meu querido governador César, Leardini, Paulo Fonseca, Strazeri, que eu vejo aqui, o Joaquim, eu conclamo a todos os rotarianos presentes nesse seminário que nós possamos buscar, junto aos nossos clubes, que os nossos rotarianos se debrucem à mesa e que nessa mesa discutam o que realmente as nossas comunidades precisam, principalmente enfocando as áreas que nós estabelecemos junto à Rotary Internacional. Recursos hídricos, saneamento básico, saúde, educação, microcrédito, meio ambiente. E vejam vocês, eu sou o presidente da Federação das Escolas no Estado de São Paulo, 11 mil escolas. O grande problema hoje da juventude é o acolhimento que nós estamos fazendo, porque boa parte das famílias tiveram problemas de perda de pais, de mães, de avós, perda de emprego, e nós precisamos fazer o acolhimento dessa juventude e dessas crianças. E isso enfoca diretamente numa área de enfoque importante chamado educação e saúde. Então, eu conclamo a todos vocês, não quero me alongar, mesmo porque vou à minha reunião do clube agora, eu quero desejar a vocês sucesso e que se compenetrem e conheçam o que é o Rotary Internacional em princípio e, posteriormente, o que é a Fundação Rotária, que é o nosso braço direito e esquerdo para realizarmos projetos de importância para as nossas comunidades. Que Deus abençoe. Parabéns, César, por mais esse evento. Parabéns, Leardini. Parabéns a todos os rotarianos, governadores, assistentes e governadores, aqui representado pelo Strazeri, na minha frente, e pelo Joaquim Flávio. Um abração a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, diretor Antiório, que representa aqui todo o Colégio de Governadores do Brasil. Obrigado por suas considerações, avalizando, né, o nosso seminário com a sua participação. Obrigado, como sempre, muito disponível para nos atender aí. Obrigado mesmo. Para a sua mensagem final, encerramento do seminário, antes do sorteio, né, o César, eu chamo o governador Augusto César, que logo depois do encerramento chamará
para o sorteio aí. Eu peço aos companheiros que aguardem um pouquinho mais para concorrer a esse sorteio desse jantar na Pizzaria Sacada. Muito obrigado pela participação de todos e vamos lembrar que nós temos o nosso próximo compromisso, é o Seminário de Imagem Pública. A diretora é a governadora Ligeia Stivanin, que será daqui a 4 semanas, uma quarta-feira também, às 19 horas, no dia 22 de setembro. Obrigado, passo a palavra ao governador César. Obrigado, governador Pascoal, Leardini, e muito obrigado também, diretor Antiório, pelas palavras. É muito importante sempre a oportunidade de ouvir o tanto de conteúdo que você tem sobre a nossa organização. Também muito obrigado ao governador Renato Figueiredo pelo trabalho, pela dedicação, pela contribuição e a continuidade que você tem dado, Renato, à nossa Fundação Rotária. Muito obrigado. Agradeço a todos os presidentes, governadores assistentes e os presidentes das comissões da Fundação Rotária dos clubes. E também quero destacar aqui a minha gratidão ao São Cristóvão, que sempre contribui conosco, na pessoa do Valdir Ventura, o presidente Leandro, do Rotary Club da Moca, por patrocinar um jantar que vamos sortear daqui a pouco, Pizzaria Sacada, e também as meninas do distrito, que carinhosamente sempre estão conosco, a Carol, a Gabi e a Dani, e também aqui a Josiane, do Rotaract, que fez um trabalho aí sensacional conosco. Também agradeço o Alonso e o Emerson, que estão sempre à disposição. E todos os governadores presentes aqui, na pessoa do meu mentor, o governador Juvenal, agradeço a presença de todos os governadores. Eu quero falar que esse seminário é excelente e o bate-papo nas salas são fantásticos, porque realmente o Marcelo Hackler, ele colocou muito bem que a crítica é sempre muito bem-vinda para a gente refletir, para a gente discutir e para a gente entender e ver o que a gente pode melhorar nas nossas ações. Todos os clubes fazem excelentes ações em suas comunidades, isso é muito bem-vindo e, em nome do Colégio de Governador, a gente sempre agradece. Agora, a Fundação Rotária, como foi falado aqui, ela tem várias ações que nós podemos realmente fazer, como o diretor Antiório falou, que os projetos devem ser de grande envergadura. Nosso plano de ação pede para que seja de alto impacto, que a gente aumente realmente todo o nosso alcance, além de engajar todo mundo e também melhorar nossa capacidade de adaptação. A gente repete isso muito, porque tem que ficar sempre escrito na nossa escrivania toda vez que a gente for fazer uma ação, principalmente uma ação em rota. Quando a gente pede, como o diretor pediu, para usar os recursos da Fundação Rotária, mas para que a gente faça isso de uma maneira com muita sabedoria, é importante que a gente conheça a nossa organização, que a gente conheça a nossa Fundação Rotária, que a gente conheça e saiba como fazer, para quem vai fazer e como vai fazer e se é sustentável. Nosso Brasil, aqui no nosso distrito, a gente observa que tem muita coisa para fazer e a nossa organização tem muita condição também de contribuir, mas que a gente precisa estudar, entender um pouco mais. Eu vi que tem muitas dúvidas diante dessa comissão e aqui, com a licença do governador Renato, peço a todos vocês que solicitem para ele uma palestra do próprio governador Renato, do Colégio Governador ou da comissão que está aí, o Saúl Scatolini, o Alvarenga, o Felipe, todos estão à disposição de vocês para contribuir. E peço também, quero aproveitar, o governador Renato, ele combinou com o pessoal da BTRF, vai ter uma capacitação agora no dia 1º de setembro, logo enviaremos para vocês o link, e quem puder participar será muito bom, porque cada vez que a gente entender um pouco mais das ações da nossa fundação, será melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado, sucesso a todos, que Deus abençoe
e vamos agora para o sorteio da Pizzaria Sacada. E eu quero aproveitar e parabenizar o Leandro, que ele fez lá uma pizza de 20 metros para a comunidade, foi o aniversário da Moca, do bairro da Moca, 465 anos, se não me engano. Parabéns pela iniciativa, viu, Leandro? Sucesso, muito obrigado bem pela oferenda. Um abraço a todos. Vamos lá, faz o sorteio então, Emerson. Governador, o Leandro também se tornou empresa cidadã nesse mês. Nossos parabéns também para ele, a Sacada. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado. Olha que honra, cada uma empresa cidadã que a gente recebe é muito bom. O Marcelo Azevedo, também do clube dele, também conseguiu uma empresa cidadã. Hoje, às 6 horas da manhã, ele me mandou um comunicado. Muito obrigado também, Marcelo Azevedo, se você estiver por aí. Roda a roleta, Emerson. Lenita de A Medeiros. Lenita participou bastante, hein? Deve estar aí ainda, não? Sou eu. Oh, parabéns, Oiê. Lenita. Oba, o que eu ganhei de bom. Uma noite da pizza. Um acompanhante. Pode preparar o Pizzaria prejuízo. Sacada. Parabéns. Super honra. Obrigada. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Governador Renato, se quiser dar uma palavrinha Ganhamos, também. Cláudio.